Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Flávio Caldeira, eu sou professor aqui do Instituto Federal de Rondônia. Essa vai ser uma breve aula aí sobre as clostridioses em animais de produção. Bom, se a gente fizer uma breve pesquisa no Google, a gente vai notar que esse termo ele é muito comum entre as mídias que trabalham com a agropecuária de forma geral. E a gente começa a perceber a importância dessa doença, ou desse grupo de doenças, na produção animal, em especial aí, na produção de bovinos, na pecuária tanto de corte quanto de leite. Bom, então afinal, o que são essas clostridioses, que a gente tanto fala? Clostridioses nada mais ou são do que doenças causadas por clostrídeos. Então, mas o que é um clostrídio? Clostrídio é uma característica geral, são bactérias em formato de baçonete, gram-positivos, em sua maioria, tá gente? O tetane ele pode ter um gram variável, são anaeróbicos, possuem uma característica bem interessante que é o endosporo. A gente consegue observar que são essas bolinhas aqui presentes em cada imagem dessa de bactéria, e a maioria são móveis, possuindo flagelos tipo peritrix. Bom, uma coisa interessante que a gente já pode comentar então, essa característica dele formar o endosporo vai dar uma ferramenta muito bacana para essa bactéria. O endosporo nada mais é do que algo que vai proteger o seu material genético, uma camada aí onde o cálcio está nessa composição, e essa bactéria ela vai poder viver por anos, até séculos aí no ambiente. Então vamos dar uma olhada nessa taxonomia do gênero Clostridium, essa árvore filogenética. E aqui a gente se assusta um pouco, porque na verdade existem mais de 200 espécies de clostridium. Última compilado que eu cheguei a ler, 250 mais ou menos. E aí já dá um susto. Então as clostridioses são todas as doenças causadas por todas essas espécies de bactéria? Não, calma aí, gente? A gente sabe que para animais de produção um número bem menor do que essas 250 são capazes de produzir uma doença tanto para o animal quanto para o ser humano, inclusive. Já deixando claro que o potencial zoonótico não é tão grande. A gente vai ter algumas doenças em comum, como por exemplo o tétano e o botulismo. A gente vai fazer uma classificação dessas principais doenças clostridiais usando essa tabelinha feita por Lobato, e a gente consegue dividir essas principais espécies de acordo com o tipo da doença que ela causa. Exemplo, doenças neurotrópicas, vão ser duas doenças comuns, tétano e botulismo, com agentes causadores, aí, o Clostridium tetani e o Clostridium botulinum. E se a gente seguir essa mesma sequência embaixo, aí, a gente vai observar que os clostrídeos podem causar doença hepática, um grupo de Clostridium perfringens que causam doenças variadas, tanto enterotoxemia como a doença do rim polposo, por exemplo. Um grupo que causa mionecrose, que é a necrose muscular. Um exemplo clássico desse grupo é o carbúnculo sintomático, causado pelo Clostridium shalvei. E aí um outro grupo que causa diarreia, que a gente vai ter o Clostridium difficile. Bom, na aula de hoje, eu vou comentar basicamente a diferença de ação dos clostrídeos. Algumas literaturas vão dividir esses clostrídeos em invasivos e não invasivos, mas resumindo seriam clostrídeos que têm potencial de invadir um tecido por conta própria e lá dentro daquele tecido causar doença, e outros grupos que precisam formar toxina. Essa toxina precisa ser ingerida já pré-formada pelo animal para aí sim causar a doença. Em relação a essas toxinas, os clostrídeos vão possuir toxinas neurotrópicas, ou seja, que vão atuar no sistema nervoso, vai ter afinidade pelo sistema nervoso, e algumas toxinas histiotóxicas, que são as tóxicas para o tecido. Entendendo um pouco da ecologia dessas bactérias, pessoal, Clostridium são bactérias que vão estar em todo lugar praticamente. Elas vivem na microbiota do trato gastrointestinal, dos animais e humanos. Então, se a gente pensar no ambiente de produção, ela vai estar presente nas fezes. As fezes basicamente vão contaminar todo o lugar de criação dos animais, pastagem, curral. Então a gente vai ter Clostridium em praticamente todo lugar, lembrando ainda que é uma bactéria muito difícil de ser eliminada
né, e que vive por anos aí no ambiente. Então, aí um exemplo clássico, né, eu vou ter um exemplo, né, um animal morre e fica com a carcaça aí na propriedade. É óbvio que essa carcaça ela vai estar contaminada com essas bactérias também. E a gente pode simular aqui a seguinte situação, né? Se eu tenho essa bactéria nessa carcaça, um detalhe que a gente comentou lá atrás, quando tem uma oxirredução, na verdade uma redução dos níveis de oxigênio, o Clostridium ele se ativa, então ele se prolifera, consequentemente ele começa a produzir toxina. Então, esse ambiente que a carcaça está em decomposição, é comum você ter semente de anaerobiose, consequentemente a toxina vai ser produzida. Então, esse material, a partir desse momento, ele vai estar rico, né, em toxina clostridial, especificamente aí, no caso, a toxina botulínica, como a gente vai ver daqui a pouco. Então, agora é importante, né, vários clostrídeos produzem diferentes toxinas, né? São diversas toxinas produzidas pelos clostrídeos. E aí a gente pode ter essas duas situações. A toxina ela pode ser produzida fora do organismo, por exemplo, a gente vai ver o botulismo, ou dentro do organismo, né? O clostrídeo pode estar lá dentro, achar esse ambiente anaeróbico e, consequentemente, produzir a doença, por exemplo, o carbúnculo sintomático. Então, aqui falando, exemplificando, como seria essa produção de toxina fora do organismo, né, no exemplo do botulismo, o animal está lá pastejando, né, ele vai ter contato e ingerir essa toxina, nesse caso a toxina botulínica, que é uma neurotoxina, e essa toxina vai atuar sob a junção neuromuscular desse animal, ali nos receptores de acetilcolina, né, na saída desses receptores de acetilcolina. Consequentemente, esse animal vai ter uma evolução clínica, principalmente de paralisia flácida, e alguns ocasionalmente vão morrer, né, por essa doença, se a gente falar de forma mais simplória. O que seria diferente, então, da ação de uma toxina, por exemplo, de uma bactéria, né, que invade o tecido e aí causa a doença, por exemplo? Então, eu vou ter um exemplo aqui, o Clostridium shalvei. Esse animal está passejando numa região contaminada por Clostridium, a gente já viu que isso é bem comum, né? E esse Clostridium, ele, no intestino, ele pode, né, ninguém sabe a via correta ainda, direita, pode ser absorvido e provavelmente via macrófago ele vai ser transportado para vários tecidos do corpo, exemplo, os tecidos musculares, né? Essa é a dinâmica do Clostridium shalvei. E a gente precisa comentar uma coisa interessante, isso está acontecendo diariamente. Se nesse músculo, né, não tiver lesão, consequentemente não tem anaerobiose, já que a corrente circulatória está íntegra ali, está levando oxigênio, a bactéria não produz toxina e a gente não tem a doença. Olha que legal. Por outro lado, né, se eu tenho aí na musculatura já contaminada, né, com essas bactérias, se você tem uma lesão, por exemplo, lesão de manejo no curral, você vai ter uma oxirredução, uma redução da concentração de oxigênio no tecido, por até a mesma interrupção de fluxo sanguíneo, consequentemente uma produção de toxina, né, seguida da multiplicação, né, das bactérias, e vai ter uma produção de uma toxina biotóxica, né, de uma ixotoxina, causando essa necrose muscular. Então essas seriam as diferenças básicas aí, de uma estratégia, uma bactéria como o botulismo, que produz a toxina fora do corpo e é ingerida pré-formada, com outra bactéria que vai produzir a toxina no interior do organismo. Bom, outro detalhe importante, uma coisa que pode acontecer também, são em outros tecidos, por exemplo, o fígado, você ter Clostridium que parou lá, existem alguns específicos, né, a gente vai ver mais para frente, e aí você tem uma lesão, por exemplo, uma lesão parasitária, e tem necrose muscular, hepática também. Aí, galera, no contexto geral, vacinar ou medicar, né? Aquela dúvida, né, de prevenção ou tratamento, o que é melhor? Se a gente trabalha com rebanho vacinado, a gente vai ter um prejuízo quase 100% evitado, embora a vacina ela previne, ela não garante 100% de eficiência. A doença normalmente fica controlada, se tiver um surto ele é bem menor, muitas vezes, e o custo é bem baixo. Se você esperar ter surto para medicar,
As doenças clostridiais normalmente têm uma taxa de letalidade alta e dependendo do tipo, por exemplo, o botulismo hídrico, a morbidade, o número de animais acometidos é muito alto, você vai ter um prejuízo bem grande, né? Então, medicar, se você está tendo uma situação de surto, com certeza o prejuízo está sendo elevado, o rebanho ele está doente, isso não é legal para a propriedade e o custo vai ser bem elevado, principalmente pela mortalidade. É isso, pessoal. Essa é uma breve introdução para a gente começar a discutir essas doenças clostridiais. Um grande abraço.